Caro ministro Aldo Rebelo, queria cumprimentá-lo pela exposição, trazendo informações relevantes. Existem muitas dúvidas, ministro. O senhor é questionado todo dia que o senhor faz uma viagem para o Rio Grande, para o Norte e Nordeste, onde devem acontecer. O senhor tem sido muito otimista em relação às obras, à exceção de Manaus, da nossa senadora Vanessa. Aparentemente estão as obras em situação de irregularidade. Mas nós estamos ainda com algumas pendências de eventos que foram realizados, porque o grande argumento sobre uma Copa do Mundo é o legado que ela deixa para a população, porque é um investimento enorme. Ontem até um jornalista, Paulo Santana, que tem uma coluna muito lida, faz um comentário muito sobre, o senhor deve ter lido o que disse o Paulo Santana, que é um pouco recorrente no pensamento médio das pessoas que não enxergam um pouco essa questão. Ele é inteligente, enxergou, mas a questão do tal legado que fica. Ocorre que nós estamos... aí o senador Ciro Miranda, nosso presidente, falou da questão das escolas. E eu vou entrar no outro tema que é polêmico, que na Lei Geral da Copa eu tive grande dificuldade, quando fiz a apresentação aqui, na questão do consumo da bebida alcoólica. E a gente consertou o Ministério Público, que fez com a CBF, no Brasil, um acordo, porque a violência nos estádios, e o senhor que gosta muito de futebol, antes mesmo de chegar a esse ministério, ela estava flagrantemente vinculada ao excessivo consumo de bebida alcoólica. Houve um termo de ajuste de conduta, por assim dizer, entre os vários times, nascido lá em Belo Horizonte, do Conselho Nacional do Ministério Público dos Estados, para evitar o consumo de bebida alcoólica. Foi feito esse termo, a CBF apoiou e houve uma redução, claro, com outras ações paralelas a isso. Agora, recentemente, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro unilateralmente decidiu simplesmente voltar ao consumo de bebida alcoólica. Prontamente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro veio contestando a decisão e a juíza já deu uma liminar suspendendo aquela decisão que fez. Então, essa é uma preocupação. Afinal, o governo já tem uma posição sobre isso pós-Copa do Mundo, porque a grande preocupação do Ministério é exatamente essa. E nós fizemos uma audiência pública aqui, parecendo que isso, como é uma fonte de renda significativa para os clubes, de que, terminada a Copa, volta como era, ou seja, liberar o consumo da bebida alcoólica. Há também uma questão de evento passado, que foi o PAN no Rio de Janeiro. E não há até agora, ministro, e eu gostaria, sinceramente, de saber alguma informação de sua parte, um relatório conclusivo sobre o PAN do Rio de Janeiro. E as notícias que a gente eventualmente usa é de deterioração de tais áreas e outros setores. Então, isso preocupa também, porque nós vamos fazer um investimento muito grande. Após isso, que nós não teremos uma avaliação adequada do dinheiro público, porque dinheiro público, na grande parte, vai ser usado, fora os estádios do Internacional e do Grêmio, que são privados, mas outra parte é pública. Queria também fazer uma referência rápida para Vossa Excelência na questão do esporte, especialmente olímpico. Entre 82 e 83, o governo federal retirou o polo aquático, os saltos ornamentais e o nado sincronizado dos Jogos Estudantis Brasileiros, os JEBs. A existência desses esportes nos JEBs gerava a formação de atletas infantis em cada estado. Sem esses atletas infantis, não há os atletas adultos nas Olimpíadas. Em 84, o Brasil mandou sua última equipe masculina de polo aquático para as Olimpíadas. A quantidade de atletas não aumentou e, gradativamente, os centros de formação foram reduzidos. A China, a Grécia e a Espanha, para dar exemplos olímpicos, antes de se tornarem sedes dos Jogos Olímpicos, investiram por 12 anos na formação de uma geração para disputar os Jogos nos seus países. No Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que vai ser sede dos Jogos Olímpicos, os 2 maiores parques aquáticos foram fechados.
O conjunto Maria Lenk, que foi construído para o Pan-Americano, está abandonado, sem manutenção, em processo de degradação e sem ser utilizado para qualquer atividade esportiva. As equipes de nado sincronizado e saltos ornamentais não vão ter, aliás, onde treinar para as Olimpíadas. Os alunos dos projetos de formação de novos atletas também vão ficar sem onde treinar. A Confederação da área de natação é omissa completamente em relação aos fatos que se sucederam. Sua única preocupação é com a natação. Os outros 3 esportes olímpicos são relegados a meras migalhas. E a Confederação deveria representar todos esses esportes aquáticos brasileiros. A situação não teria chegado a esse nível de abandono em algumas áreas que são importantes, como a questão do polo aquático. Essa situação está ocorrendo no atletismo, com o fechamento também do conjunto Célio de Barros, que é vizinho ao Maracanã. Então, o que se pode fazer? É preciso, já se conversou até com o senador Lindbergh Farias, que é presidente da CAI, mas ele foi um praticante do polo aquático, então foi entusiasta dessa para evitar que haja demolição do conjunto esportivo Júlio Delamare e Célio de Barros e também a abertura do conjunto Maria Lenk. Então, isso é uma questão a ser considerada. Queria saber a opinião do senhor. E queria exatamente uma palavra sobre a falta desse relatório geral sobre o PAN, que o próprio Tribunal de Contas, a quem nós temos solicitado algumas informações, alega não ter recebido ainda dados para fazer o fechamento desse relatório final sobre o tal legado que nós temos em relação ao patrimônio. As minhas questões, ministro.